Foi aqui que pediram o vlog de leitura de Oathbringer? Pois é, galera. O que eu não faço pra vocês, não é mesmo? Vem comigo que a gente vai discutir esse livro aqui o máximo que eu conseguir, pra quando você pegar esse livro na mão, você também poder ver esse vlog junto, da maneira que você quiser. Vamos lá. Começando da parte mais óbvia possível. Se você não leu O Caminho dos Reis e não leu Palavras de Radiância, obviamente esse vídeo vai ter spoiler pra você de Sacramentadora ou Oathbringer. Então, gente, é assim, se você quiser spoiler, pode ficar. Se você não quiser spoiler, pode sair do vídeo, que esse vídeo não é pra você, se você não leu esses dois livros. Eu tô lendo Oathbringer e já terminei a parte 1, o que quer dizer que eu já li mais de 300 páginas do livro, e eu acho que eu já posso vir aqui falando por partes pra vocês. Eu vou falando a primeira parte, o interlúdio, e eu vou tentar ao máximo não trazer nenhum spoiler. Se tiver spoiler, eu vou avisar, galera, tem spoiler, vai do minuto tal até o minuto tal pra vocês não pegarem spoiler, pode ser? Porque aí eu acho que eu consigo abranger tanto a galera que quer spoiler quanto a galera que não quer spoiler. Então vamos lá, o que aconteceu no final ali de Palavras de Radiância? No final de Palavras de Radiância, a gente vai ter a Shallan encontrando o Oathgate. E, gente, vocês vão ter que me perdoar em uma coisa. Como eu tô fazendo a leitura dos dois... Eu fiz a leitura dos dois primeiros em português e eu tô vindo em inglês agora, pode ser que as palavras embolem na minha cabeça. Mas eu vou tentar explicar o que é cada coisa. E as palavras que eu lembrar em português, obviamente, eu vou falar em português ou falar as duas palavras, tá? Me relevem aí nessa questão. Aqui, Oathgate, eu não lembro como é que ficou a tradução em português, mas são esses portões. E ela descobriu a cidade de Uritiro, né? Que é a cidade ali dos Radiantes, em que os Radiantes moravam. E agora é uma cidade abandonada. E ela fica ali num lugar onde tem esses portões que levam para vários lugares de Roshar, né? Então, ó, a gente já vai iniciar desse acontecimento. Se você leu Palavras de Radiância, obviamente você sabe que Adolin desviveu os Sadeias, que é o nosso odiado desde o primeiro livro. Sadeias é a pessoa mais odiada, que é um dos príncipes ali, né? E, gente, eu nunca senti tanto prazer na minha vida em ler o final daquela Palavra de Radiância com o Sadeias indo morrendo, sabe? O Adolin fez super impulsivo ali o negócio, mas deu tudo certo. Adolin tem meu coração por conta disso. E aí a gente vai ter esse ponto, né? O Kaladin voou pra poder avisar a galera da cidade dele, os pais dele, que tava vindo ali a tempestade, né? Que é a tempestade que fez a modificação nos Parchemanos, que viraram Parchendianos. E aí ele vai, então, o Kaladin tá voando pra lá, a Shallan tá nessa questão ali de Uritiro, né? O Dalinar também tá ali investigando a torre e tal, entrando no local. O Adolin matou os Sadeias. A gente também vai ter a Jasnah, que se você lembra do final de Palavras de Radiância, a Jasnah, ela apareceu, ela conseguiu abrir um portal, ela entrou pelo Oathgate, que é um desses portões, e ela deu de cara com quem? Com o Rhys, o Royd. E aí a gente vai ver também, a gente tem esses pontos, eu acho que... São esses pontos, eu acho, que a gente tem, né? Que ficaram mais separados. E aí a gente vai iniciar o Oathbringer exatamente daí. E essa é uma crítica que eu tenho em relação ao início desse livro. Em Caminho dos Reis é um livro muito introdutório, eu acho. E tá tudo certo. Palavras de Radiância já foi um livro que começou assim. Enquanto Sacramentadora vai ser um livro que começa de um momento meio morno, sabe? Ele tá ali no momento que eles chegam na cidade e o Kaladin ainda tá voando pra encontrar a família dele. A Jasnah, a gente nem sabe onde essa mulher tá, porque ela deu de cara com o Royd, mas ela não tá junto com a galera lá em Uritiro. Então, assim, tem essa questão aí. Então, o livro começa de forma mais morna, sabe? A parte 1, que foi essa parte mais morna, é realmente dividida. Os capítulos são do Kaladin, do Dalinar e da Shallan. Só que a gente vai ter muito mais capítulo do Dalinar do que o comum. A Shallan também vai ser a segunda protagonista aí nessa parte 1. E o Kaladin vai ter capítulo, mas às vezes o Kaladin aparece em capítulos de, assim, poucas páginas. Então, pouco a gente vai ver do Kaladin. Nesse livro, cada livro, na verdade, de Os Relatos da Guerra das Tempestades, a gente vai ver o foco em um personagem. Em O Caminho dos Reis foi um foco mais na história do Kaladin, em Palavras de Radiância foi a Shallan,
E aqui em Sacramentadora a gente vai ter o foco no Dalinar. Então a gente vai ter muito flashback de quando ele era o espinho negro, né? Que ficou Blackthorn aqui na tradução. Na tradução não, aqui na forma em inglês, né? A gente vai ter, então, esses flashbacks de quem era o Dalinar antes. Então, dessa primeira parte, a parte que eu mais gostei foi ver quem era o Dalinar antes. Porque quem que é ele? Por que ele era conhecido como Espinho Negro? Todo mundo temia ele. Como que ele virou esse bunda mole que a gente conhece? Desculpe, fãs do Dalinar. Bunda mole foi questão, assim, de falar que ele tá muito mais soft. Ele tá uma pessoa muito mais quebrantada, sabe? Não vamos lutar. Vamos fazer o bem. Vamos resolver com politicagem. E por quê? Por que ele passou disso pra isso? Vamos conhecer aí o meio do caminho. A gente sabe que ele fez algum acordo ali com a Night Witch, que eu acho... Não sei como é que ficou essa tradução, gente. Eu vou ver se eu consigo lembrar e coloco aí escrito. Mas a Night Witch foi talvez aquele acordo que ele fez. Vocês vão saber o que é. Aquele acordo que ele fez e que ele perdeu uma parte das memórias dele. Então a gente vai ter acesso a descobrir um pouquinho mais ali sobre as memórias dele, sabe? E essa foi uma parte muito legal. Por isso que a gente vai vendo um Dalinar mais impiedoso, uma pessoa que gosta de guerra, gosta de batalha, gosta de sentir aquela euforia, né, que ele fala tanto nos primeiros livros, de ir pra batalha e sentir a euforia dentro dele. E essa é uma parte que a gente vai ver e que é a que eu mais gostei, tá? A Shallan fica lamuriando todos os problemas dela o tempo todo nessa primeira parte. Eu amo a Shallan, eu acho ela uma personagem incrível. Eu acho o jeito que o Sanderson consegue tratar um pouco essa questão de saúde mental dela também é muito boa. Dela e do Kaladin, porque todos eles têm um grau de depressão ou ansiedade que ele consegue tratar ali de forma diferenciada. E por incrível que pareça, a pessoa menos depressiva nessa primeira parte foi o Kaladin. Porque o Dalinar e a Shallan entregaram tudo no quesito depressão. O Dalinar porque não consegue resolver nada do que ele quer. A Shallan porque ela tenta desassociar a personalidade dela, né? Porque a gente já conheceu que ela tem a Veil, pelo menos, que é a... Não sei se traduziu o nome dela pra Vel, mas a Veil que ela consegue fazer o desenho, né? E se passar por outra pessoa. Ela usou isso lá no Sangue Espectros, que são os Ghost Bloods aqui em inglês, né? Ela usou essa tática, então a gente vai ver como que ela vai aperfeiçoar isso daí também. Os interlúdios novamente, momentos assim que a gente não consegue entender muita coisa, que provavelmente vão ser coisas que vão se juntar lá na frente. Mas essa primeira parte foi uma primeira parte mais morna. Só o final da primeira parte que foi tipo assim, é isso que eu quero ver, por favor, alguém, por favor. Inclusive, aqui vai um spoiler. Se você não quer esse spoiler, pula pro momento que tá aí na tela, por favor. 3, 2, 1, vou começar a falar. O final da parte 1 é quando a Jasnah dá as caras. E eu achei isso sensacional, porque a Shallan, pra mim, ela tava num momento assim, que ela tava muito... Ai, o que eu tô fazendo? Ai, deixa eu fazer sei lá o quê. A Jasnah chegou com os 2 pés no peito dela, tipo, chamando ela já de criança, child, né? Que ela fala, my child, minha criança. Então, eu gostei muito, porque ela já chega falando, jogando na cara da Shallan. A Shallan vira e fala assim, mas você não me avisou que você tava viva. Aí a Jasnah fala o óbvio pra ela, minha filha, como que eu vou te avisar que eu tô viva? Se eu tô presa lá em Shadesmar, tentando achar a merda de um Oathgate pra poder achar o Uritiro, pra poder chegar aqui, como que eu vou te avisar? Vou mandar uma carta? Tipo, é basicamente isso que ela vai falando. Aí ela, mas você tinha uma coisa enfiada no peito. Aí a Jasnah, minha querida, você já descobriu que Luz da Tempestades pode salvar uma pessoa de machucados mortais. Por que você tá aqui reclamando? Então, assim, você vê como que o QI da Shallan e a confiança que ela tem diminui uns 90% quando ela tá perto da Jasnah. Porque a Jasnah é realmente, assim, ela é minha mãe, Jasnah, tá, gente? Jasnah é realmente uma personagem incrível e que eu acho que ela tem muito pra acrescentar. Uma das coisas que eu achei de diferente no início de Palavras de Radiância pra esse daqui foi exatamente a falta que a Jasnah fez pra mim, tá? Porque ela é uma personagem que faz muita diferença porque ela tem muito conhecimento. Então vamos voltar pra parte sem spoiler agora. Então esse foi o final da parte 1 e eu li os interlúdios também e venho atualizar vocês do que é que vai acontecendo aí pra frente, provavelmente ao final da parte 2, porque aí eu vou fazendo dessa forma, no finalzinho de cada parte eu falo um pouquinho de spoiler e depois você pode vir aqui e ver a parte com spoiler, o que é que eu achei, entendeu?
Então vamos deixar dessa forma, eu volto aí pra falar da próxima parte. Voltei pra mais atualizações, acabei a parte 2, que foi mais ou menos isso daqui de página, começando na página 345 e acabando na 578. Foi uma grande parte, tá? E aqui eu já tô contando os interlúdios também, que eu li da parte 2 e os interlúdios. Aí, iniciando a parte 2, a gente vai ter narrativa de Shallan, Jasnah, Dalinar e Bridgefor, que é a ponte 4. Aqui nessa parte da ponte 4, a gente vai ter o Teft, se eu não me engano, o Mosh, que é o que pegou a armadura lá em Palavras de Radiância. Lembra que o Aladdin deu uma armadura para uma pessoa? Foi o Mosh que ele deu essa armadura, e ele tava lá meio que de coisa com sangue espectros, enfim. A gente vai ter a narração dele também. O Rocha, não sei se eu falei aí, mas um dos meus preferidos é ele. Então a gente vai ter Shallan, Jasnah, Dalinar e Bridgefor. Shallan, novamente, entregando depressão, coisas pra baixo. É incrível como ela faz uma desassociação. É realmente, assim, alguma coisa muito psicológica dela, que ela começa a tentar encontrar novas personalidades pra ela mesma. Porque como ela tem muita coisa pra enfrentar, como a Shallan, a própria pessoa, ela vai tentar se esconder atrás dessas novas personalidades que ela mesma faz por conta da classificação dela de radiantes, né? A Shallan é Lightweaver, eu acho. Não lembro como é que ficou a tradução aqui, gente. Vou começar que eu acho que a tradução das ordens dos cavaleiros ficou bem ruim, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Aqui a gente vai ter ponto de vista da Jasnah, e dá pra ver muito que ela é uma das personagens que mais conhece o universo que ela tá inserida. E ao mesmo tempo a gente não consegue arrancar dela tudo que a gente quer, porque ela só dá leve coisinhas assim, ela vai falando leves coisas e você, ela tá sabendo mais que deveria. E sim, ela tá. Dalinar também tá ali fazendo a mesma coisa. Eu acho que essa parte 2, gente, foi uma parte muito morna também. Eu não sei, eu tô achando o livro meio morno. Não é que o livro tá ruim, até porque eu tô andando com ele bem rápido. Mas é um livro, assim, que eu acho que ele tá introduzindo muito. Eu não sei se é porque esse livro é mais focado no Dalinar, e o Dalinar não é um dos meus personagens preferidos. Na verdade, eu aprendi a meio que odiar ele um pouco mais por conta desse livro, por conta, tipo assim, de questões de hipocrisia, de falar uma coisa e fazer outra, de querer que todo mundo muda, mas na verdade ele não tá mudando, entendeu? Teve uma hora aqui, gente, que eu concordei com o Amaran. Amaran, a pessoa mais detestável desse negócio, Amaran. Mas foi uma parte que a gente teve conhecimento ali de coisas, tá? Meu livro tá completamente sem marcação, porque eu também tô lendo ele no Kindle e depois eu vou ter que lutar pra colocar as marcações aqui nesse. Porque eu tô lendo aqui, lendo no Kindle, enfim, é uma coisa assim. E ao final da parte 2, a gente vai ter uma grande revelação ali. Agora eu vou começar uma parte com spoiler. Vai para esse tempo aí que eu tô colocando na tela, pra você ir para a parte sem spoilers, tá? Se você ficou aqui, então vamos lá. Ao final da parte 2, a gente vai ver uma conversa do Dalinar com o Odium, que é essa shard, né, que tá ali em Roshar. Em Roshar a gente tem Cultivation, acho que ficou Cultivação, não sei. Odium, que ficou o mesmo nome, se eu não me engano. E a gente tem também Honor, que é a honra, a honra está morta, né? A honra morreu. A gente tem Cultivation e Odium. E aí a gente vai ver nessas coisas do Dalinar, de ver por dentro, né, Lembra, na verdade, volta um pouquinho. Lembra que lá em Palavras de Radiância e Caminho dos Reis, o Dalinar tá tendo visões? Pois é, essas visões foram dadas pela honra, até onde a gente sabe, pra mostrar ali as coisas. Mas depois que ele virou um Bondsmith, que é a classificação ali de Cavaleiros Radiantes dele, ele tá conseguindo controlar um pouco melhor e conseguindo fazer com que o Pai das Tempestades, o Stormfather, dê pra ele as visões e ele consegue levar pessoas pra dentro das visões. Mas em uma dessas visões acontece que ele dá de cara com o Odium. Então, gente, a gente vai ver que ele tá tentando ser convencido ali pelo Odium de que o Odium tá fazendo a coisa certa. E é muito doido, porque você começa a ver que as coisas vão começar a pegar fogo agora. Eu espero, né? Porque aqui, iniciando a parte 3, já é 46% do livro, se eu não me engano, 46%. Então tem bastante coisa, mas ao mesmo tempo é a metade do livro. E a gente conhece Brandon Sanderson. Geralmente a parte 1 do livro, essa 50% antes, é a parte mais de desenvolvimento. E a parte pro final é a parte que pega fogo. E estou doida para ver pegar fogo.
voltando agora sem a parte de spoilers. O que aconteceu, gente, por favor, não façam isso, não sejam idiotas igual eu, tá? Eu fui procurar uma coisa que eu não tava lembrando muito bem, lá do livro 1 e do 2, meti lá pra procurar e levei um baita spoiler. Então, assim, não procure nome de personagem, tá? Eu tô dando essa dica aqui, ó, por coisa própria, porque eu mesma me estrupiei nesse negócio aí. Não procura nome de personagem, não procura nada. Procura alguém que já leu o livro, que é seu amigo, que tá lendo junto com você, alguém que lembra mais que você, e pergunta pra essa pessoa. Não vai cair na asneira de vir no Coppermind, que é o site que tem toda ali a Wikipédia do Brandon Sanderson, e procurar, porque, gente, tem spoiler de tudo. E eu peguei um spoiler, assim, astronômico, que meus amigos estão falando, você acabou com o livro. Mas mesmo tendo pegado esse spoiler, eu acho que ainda vão ter surpresas aqui pra mim. E mesmo tendo pegado esse spoiler, eu ainda não entendi como é que isso vai acontecer. Então, vamos ver o que vai dar. Ao final da parte 3, eu venho aqui conversar com vocês também, tá? E eu acho que eu vou ter mais coisas pra conversar daqui pro final do que o que eu tive pra conversar do início. Torcendo pra isso. Geralmente, livros que são meios de série, de número 2, número 3, geralmente não são livros que dão muito certo pra mim. Mas, novamente, mesmo sendo dessa forma, a escrita do Brandon Sanderson me encanta e me deixa curiosa pra saber das coisas. Então, vamos ver. Parte 3 concluída com sucesso, gente. Parte 3, assim... coisas aconteceram aqui, tá? Essa parte 3 a gente vai ter a narração do Dalinar, da Shallan, do Kaladin e do Adolin. E eu sempre sinto bastante falta do Adolin nessas narrações, porque eu gosto dele. Eu gosto de ver o que ele tá pensando. Foi uma partezinha um pouco mais densa. Novamente, eu sempre fico com a impressão de que esse livro é um meio de série, o que não é desmerecer o livro, eu já falei isso em outros takes com vocês. É mais uma... assim, dá pra sentir que o Brandon tá preparando, sabe? O terreno pra gente poder pegar firme. Enfim, nessa parte aqui, a gente ficou pra saber o que aconteceu com o bendito do Dalinar. Por que ele não lembra o nome da esposa? Desde o livro 1 tem essa treta aí que ele não lembra o nome da esposa. Toda vez que alguém fala o nome dela, ele não escuta o nome. E aí é uma das coisas que eu sempre quis saber desde o livro 1, pra começar. E aí a gente vai ter um pouco aí dessa parte, né, dele. Porque agora que ele tá em desenvolvimento do poder dele, essa parte de não lembrar começa a meio que ser curada, né? E aí a gente vai ter esses flashbacks dele, que é o que eu tô falando. Os flashbacks do Dalinar são as melhores partes do livro, sem dúvida. Essa parte, eu acho que ela é muito mais vantajosa eu falar com spoiler do que eu falar essa parte sem spoiler. Mas eu vou tentar ao máximo aqui não falar de spoiler. Pra começar, que é a Shallan, gente. Tem uma hora aqui que a Shallan vira e fala assim, nossa, fulana tá louca. E aí, ela mesmo vira pra ela e fala, mais louca do que eu. Porque a Shallan, gente, é a pessoa mais louca que eu conheço. A parte depressiva dela é muito desassociativa. Isso é um transtorno mesmo, é quando a pessoa, ela realmente, pra ela se blindar do sentimento que ela tá sentindo, ela cria uma máscara. E aqui no caso dela, essas máscaras podem ser criadas, né? Porque o poder dela é realmente fazer uma nova pessoa, uma nova aparência. Então, a cada nova aparência que ela faz, ela tem a possibilidade de criar um novo personagem na cabeça dela. Então, isso é uma coisa que me preocupa na Shallan. Aqui nessa parte, a gente encontra o Royd várias vezes. O Royd aparece aqui, porque ele tá ali em Kholinar, né? Que é onde os personagens estão se encontrando. E ele vem meio que dar uma sacudida na Shallan. Gostei disso também, que ele falou, querida, reage, o mundo não é só sobre você. Você tá aí nos seus dramas internos, enquanto, na verdade, você deveria se perdoar e seguir em frente. Porque ela tá desde lá do livro 2, né? Com aquela história toda que ela matou a mãe, matou o pai, e ela não consegue se perdoar. Só que, na verdade, não é meio que culpa dela também, tudo isso que aconteceu. Então, é isso que vai consumindo ela o tempo todo, sabe? A gente vai vendo que ela vai morrendo por dentro. E tem uma parte de trás ali que o Kaladin vira e fala assim, nossa, a Shallan, mesmo vivendo tudo que ela viveu, ela é muito tranquila, né? E eu pensando, gente, mal sabe ele que se ele é depressivo, a Shallan é o triplo de depressão. Mas eu queria falar agora um pouquinho da parte com spoiler, tá? Não vou falar meio que em ordem, então se você quiser
ir pra parte sem spoiler, vai pra esse tempo que tá aí na tela, pra você pegar a partezinha final de eu falando dessa parte aqui, tá? Então, 3, 2, 1, spoiler! Gente, essa parte é a parte em que eu fiquei mais chocada. O capítulo 38, eu acho que é o 38, sim, foi o que mais me deixou assim... Meu Deus, eu não acreditava que ia acontecer isso. Eu já tenho um personagem odiado, que é o Mosh. A gente já viu ele em Palavras de Radiância, eu acho que ele foi introduzido, não sei se ele apareceu em Caminho dos Reis também. O Mosh é o personagem que o Kaladin dá a armadura fractal, né? Pra depois que ele ganha lá o... É o torneio? Não lembro. Eu sei que o Kaladin tem uma armadura fractal, ele dá pro Mosh. O Mosh tá trabalhando com sangue espectros, né? Que é os Ghost Bloods. E, simplesmente, gente, o Mosh aqui perde a armadura, perde tudo. Os Parshindianos, né, na verdade, os Fused, não sei como é que ficou essa tradução. Hoje foi o dia, inclusive, que saiu Sacramentadora, dia 14 de outubro. Hoje foi o dia que saiu Sacramentadora em e-book. Depois vou ter que dar uma olhada se ficou o mesmo nome, Fused, que são esses personagens ancestrais, né? Eu achei muito história aí, de toda a desolação, de tudo que aconteceu, de ter a visão do Dalinar ali, vendo todos os arautos deixando suas espadas e as desolações começando e etc. E o que é isso? Na verdade, são espíritos esprenos, né? Que anciões, assim, anciãos, enfim, muito velhos, que pegam e meio que se apossam, né, dos Parshindianos, Parshamanos, se eles dão espaço. Então são pessoas assim que, primeiro, a própria população de próprias pessoas deles, eles estão matando, né? Porque pra esse espreno entrar, a pessoa tem que deixar e a pessoa abre mão de ser quem ela é. Então eu achei muito interessante isso. A gente tem também acompanhando aqui a Venli, que é a irmã da Eshonai, que até agora eu tô com muita raiva que a Eshonai morreu. Pra mim, a Eshonai tem que voltar, porque eu amo a Eshonai. E se vocês não perceberam, gente, a Venli, ela é uma personagem que ela tem um espreno também, e o espreno dela é uma luzinha. Isso quer dizer que ela é o quê? Will Shaper. Não lembro como é que ficou a tradução dessa classe de cavaleiros, mas é a minha classe de cavaleiros radiantes. Elas são muito, assim, rebeldes, falam sobre justiça, sobre as pessoas poderem escolher os próprios meios, então tá sendo muito legal acompanhar a Venli nessa jornada de aceitação da morte da irmã, e que ela foi responsável por essa treta toda que tá acontecendo, e ver ela ali se fazendo o bonde, né, com o espreno. Tá bem legal isso. A parte que eu fiquei mais chocada, é o capítulo 88 que eu tava falando pra vocês, é a parte que o Elhokar vai de arrasta. Eu não acreditei que o Elhokar ia morrer, tá? Por que eu dei essa volta toda? Porque o Mosh é a pessoa que espeta o Elhokar. E o vagabundo ainda vira e faz a saudação da Ponte 4, né, pro Kaladin, enquanto ele termina de matar o rei. Então, assim... Eu já não gostava do Mosh. Agora eu detesto mais ainda o Mosh, sabe? Por conta disso. Mas eu quero ver, porque ele tá na cara que ele vai fazer mais merda, gente. Ele vai fazer mais alguma coisa. Ele com certeza não vai deixar só matando o rei. Eles perderam Kholinar inteira. Então, assim, agora eu acho que o trem vai andar. Porque daqui pra frente, gente, já 70% pra frente, ferrou. Isso daqui vai ser realmente o auge da leitura, com certeza. E eu vou atualizando vocês sobre isso. Voltando agora sem spoiler. Hoje foi o dia, então, que lançou, pro pessoal que ainda não viu ali a parte com spoiler. Hoje lançou Sacramentadora, hoje é dia 14/10. Lançou em forma de e-book, então todo mundo tá podendo começar a ler. Esse vlog vai sair só depois de um tempinho que a galera começou a ler, porque tem a parte com spoilers. E eu quero deixar o pessoal depois aberto pra poder vir aqui e ver com spoiler depois que leu, né? Mas eu tô gostando muito de acompanhar esses personagens. Eu acho que agora, essa partezinha aqui vai ser a parte que mais vai andar realmente. Eu já posso falar, assim, que é um livro muito bom, mas eu ainda vou tentar ser convencida pelo final do livro, pra ver qual o meu ranking de Oathbringer, no geral, de livros dos Relatos da Guerra das Tempestades. Eu acho que depois eu vou vir só... Eu não sei quantas partes tem esse livro, e eu também não tô querendo olhar, porque eu não quero pegar muito spoiler, sabe? Porque às vezes acontece. Mas eu acho que deve ser 4 ou 5 partes, com certeza, porque ainda falta bastante coisa aqui. Mas eu vou atualizando vocês aí das próximas entradas. Vou fazer uma entrada aqui de uma coisa bem óbvia, mas que me deixou muito irritada ontem.
Enfim, tem a ver com Sacramentadora, mas não tem muito a ver com Sacramentadora. Eu tava comentando lá no TikTok, fazendo um videozinho de ranking de personagens da Cosmere, e aí eu virei e falei, eu vou colocar aqui a Jasná. E aí a pessoa se sentiu no direito de vir corrigir minha pronúncia do nome da Jasná, falando que não é Jasná, é Yasná, porque fala com I. E, gente, eu fui pros stories, assim, pistola. Eu fui pistola. Porque se tem uma coisa que eu não suporto, é gente dentro do fandom, dentro da base de fãs, tentando fazer outro fã se sair como burro ou se sair como, você nem fala direito. Gente, deixa eu te contar uma coisa. Nem o Brandon Sanderson tá ligando pra forma que você fala o nome dos personagens dele. Tem um vídeo dele, procura aí no TikTok, se você procurar na barra de pesquisa também, tem esse vídeo falando que ele é o roteirista. A partir do momento que ele pega o livro e te dá o livro, você é o diretor. Você é a pessoa que vai me dizer como é que fala o nome daquele personagem. Você vai ser a pessoa que vai dizer o que acontece o que não acontece no livro. Você que vai ser o diretor. Então ele fala isso porque uma menina pergunta pra ele, é Shallan ou Shallan? Alguma coisa assim. É alguma pronúncia que ela fez uma aposta com uma amiga dela. E aí ele simplesmente virou e falou, meu amor, fale do jeito que você quiser. Então, eu vou ficar com a minha Jasná. Na verdade, eu nem chamo ela de Jasná, eu chamo ela de minha mãe. Porque ela é minha mãe. Jasná é minha mãe, entendeu? Eu, como uma pessoa que estou inserida na língua portuguesa, eu não olho pro nome Jasná, com J-A, e falo Ya. Eu falo Já. Então, pra mim, é Jasná. Se você fala Janaína, que é o que saiu lá nos stories que eu chorei de rir, o pessoal falando assim, gente, se esse garoto descobrir que eu chamo ela de Janaína, ele vai morrer. Então, tem Janaína, tem Yasná, tem Jasná. O pessoal também falou que Jasna, tudo bem, você pode falar do jeito que você quiser. Cada personagem é um personagem aqui pra você, pra mim. O importante é que todo mundo no final se entenda e que os personagens também estejam personagens, gente. Então, assim, se você vai ser a pessoa chata que vai tentar corrigir a Jasná e Yasná, reclama com o Brandon Sanderson, pode ser? Porque se ele falou que ele não se importa, quem é você na fila do pão, né? Então, assim, eu fico com o Brandon Sanderson. E aí, pessoal, voltei. Pra vocês, passaram o quê? Nem um segundo. Pra mim, se passaram vários dias. Então eu vim aqui discutir que eu terminei a parte 4. Eu vou falar com vocês que eu não terminei todos os interlúdios, tá? Então tem esse porém. Todas as outras partes que eu fiz, eu li a parte e o interlúdio. Agora eu finalizei a parte 4. E a parte 4 eu já li metade dos interlúdios, tá, gente? Olha, aqui que fica mais ou menos o final da parte, tá? A parte 4 terminando aqui. E aqui os interlúdios, parece que esse final as coisas estão se multiplicando. Porque parece que falta muita coisa, mas ao mesmo tempo parece que falta pouca coisa. Já tô na página 1054. Na verdade não tô na 1054 não, porque eu já li o primeiro interlúdio. Tô por volta da página 1062. Tá faltando pouco agora, gente. Tá faltando pouco. E agora fica cada vez mais difícil eu comentar esse livro aqui com vocês, sem spoiler. Mas eu vou tentar dar a impressão geral e depois a gente passa para aquela partezinha com spoiler. A impressão geral que eu tive dessa parte é que agora o Brandon Sanderson deixou pra colocar as coisas que a gente quer saber. Mesmo dando poucas respostas, tá? Ele deu poucas respostas do que eu queria. Eu acho que ele confundiu a gente mais do que desconfundiu. A gente teve uma mudança de narrativa no sentido assim, a gente estava o tempo todo lá em Uritiro, ou a gente estava o tempo todo acompanhando outros pontos de vista que estavam fixos. No andar da carruagem aqui, a gente estava com o Uritiro fixo, a gente está com o Uritiro desde o início desse livro, e a gente está com lá fixo, e a gente estava com uma parte fixa também do Kaladin, Shallan e Adolin, eles juntos, né? Não vou falar onde eles estavam também não, porque vai que você ainda não leu, né? Mas a gente tava com esses núcleos fixos, o que me deixa um pouco assim mais... eu fico entediada, eu não sei vocês, mas eu gosto um pouco dessa dinâmica de vai pra lá, vem pra cá, acompanha personagem muito longe. Um personagem que eu tô sentindo muita falta, ele apareceu nessa parte 4, que é o Zet, que é o personagem... Meu Deus, ele é o... Assassino de Branco, acho que é assim que ficou a tradução. Ele é esse personagem, eu gosto muito dele. No final de Palavra de Radiância, ele recebe uma espada. E essa espada, ela fala, né? Vocês já devem ter percebido. E ela sempre fala, let's kill evil, né? Vamos matar o mal. Só que, gente, essa espada...
ela tem mais coisa por trás, sabe? É de outros livros do Brandon Sanderson, então se você já leu, você pegou, se você não leu, você não pegou. Vou deixar pra falar de qual livro é na parte de spoilers. Às vezes a pessoa não quer realmente que receba nenhum micro spoiler. Tá tudo certo, eu também sou essa pessoa. Eu queria muito ver ele interagindo com a espada, né? E eu senti falta dele, sabe? Porque é um dos personagens que eu mais gosto nos relatos da Guerra das Tempestades. Que por mais que ele seja essa pessoa também depressiva, eu acho que depressão é a palavra pros nossos personagens. Mas ele tem ali, eu quero saber da história dele, sabe? Eu quero saber o que tá rolando com ele. Eu senti que ele ficou em terceiro plano, quarto plano nesse livro. Eu acho que esse daqui não vai ser meu livro preferido, gente. Já vou falando, eu acho que Palavras de Radiância ainda tem um lugarzinho no meu coração. Mas tá tudo certo também, gente. Tá tudo certo. Nenhum livro tem que ser 100% perfeito pra mim. Senti falta de acompanhar o Zed. Senti falta um pouco até da Venli, que é a irmã da Eshonai, né? Eu gosto dela também. Na verdade, eu sinto que tem mais coisa ali do que a gente precisa. Tem mais coisa ali, na verdade, do que a gente acha que sabe. Eu sei que no livro 4, que é o Rhythm of War, a gente vai ter um ponto de vista ali dela também. Então eu acho interessante acompanhar. E, gente, agora é a hora do descabelamento. Essa foi uma nova palavra, né, que eu desenvolvi, descabelamento, que eu falei num vlog lá no TikTok, o pessoal adotou pra usar em momentos do Brandon Sanderson, assim, que ele tá nesse finais de livros que deixam a gente um pouco nervosa, né? Já se hidratou hoje, gente? Tô com esse copo do Stephen King aqui, que eu ganhei da Suma, e agora eu só quero beber água nele. Agora a gente vai pra uma parte que vamos fazer níveis de spoiler. 2 níveis de spoiler. O primeiro spoiler aqui vai ser pra quem não se importa de saber qual tipo de crossover esse livro aqui teve. E a segunda parte de spoiler vai ser o que aconteceu no livro, tá? Então a primeira parte de spoiler é pra quem quer saber qual que foi o livro que mais apareceu aqui em Oathbringer que tem relacionado com a Cosmere. Se não quiser saber que spoiler é esse, pula pra esse daqui, que vai ser até o final dos spoilers, tá? Aqui já não vai ter spoiler mais. Mas enfim, o livro que mais tem referência aqui é Warbreaker. A gente teve, assim, gente, no livro, em Palavras de Radiância, a gente teve a Nightblood aparecendo, que é essa espada. Eu espero muito que eles não traduzam o nome dela. Eu nem vi se teve tradução do nome dela, depois eu vou procurar aqui. Na verdade é porque não aparece o nome dela, agora que eu lembrei, não vai ter tradução, porque o nome dela não aparece, o Zed chama ela de outro nome. Não sei como ficou aqui na tradução em português, mas ele chama ela de Sword Nimi, alguma coisa assim. Enfim, é a Nightblood. A Nightblood é uma das personagens. Eu falo uma das personagens, na verdade ela não tem gênero, tá? Ela é feminina ou masculina, não, é uma espada, não tem gênero. Mas a Nightblood acaba que eu falo em a Nightblood por ser a espada Nightblood, então eu acabo falando no feminino. E ela aparece em Palavras de Radiância. Ela conversa com o Zed aqui em Oathbringer. Uma das personagens que a gente tem aqui também, que aparece aqui, não apareceu em Palavras de Radiância. E o outro personagem que é citado em Palavras de Radiância ainda não deu as caras aqui, que também é de Warbreaker. Então a gente tem pelo menos 3 personagens aqui que são de Warbreaker. Agora vamos pra parte com spoiler, que aí eu vou te falar quem são esses personagens e vou comentar um pouquinho também sobre o que aconteceu nessa parte 4, tá? Esses personagens são a Nightblood, já dito, o Zahel, que ele é citado em Palavras de Radiância, ele é o Vasher de Warbreaker. Se você não leu, aconselho a ler. E a Azuri, eu acho que é o nome dela, ela é a Vivena de Warbreaker também. Vou até conferir aqui no Coppermind se é a Azuri mesmo o nome dela, mas eu acho que é. 1 minuto de silêncio. Isso, a Azuri. A Azuri, ela é a capitã ali que tá no muro, naquele muro de Colinar. E aí ela é a capitã Azuri, que ela tem uma espada fractal. E na real, gente, ela é a Vivena. Nossa amada Vivena ali, que é de Warbreaker. Eu tava doida pra saber onde ela tá, porque em Palavras de Radiância, a gente vê Nightblood e a gente vê o Vasher. Mas a gente não vê a Vivena, gente. Então a Vivena apareceu, deu as caras. E o que aconteceu nessa parte? Eu acho, assim, que o que eu mais gostei de ver nessa parte foi realmente o crossover de Warbreaker, porque eu sou uma pessoa que ficou órfã de Warbreaker depois que acabou o livro, não tem nada que expande o universo, exceto Oathbringer e Palavras de Radiância. Então eu tô gostando bastante de ver essa parte.
A gente teve aqui, assim, num dos últimos episódios da parte 4, a parte que a gente descobre que os esvaziadores, os Voidbringers, na verdade eram os humanos. Os humanos invadiram Roshar. Eles foram dados aquela parte ali onde o Zet veio como lugar para poder viver, porque é a parte que tem plantação, é a parte, enfim, várias coisas ali que são mais cultiváveis naquela parte, e eles invadiram o resto de Roshar. Então eu fiquei assim, cacete, gente! Na verdade, tudo é o que a gente assim, tá achando uma coisa e é outra coisa. Então os primeiros Voidbringers, os primeiros esvaziadores, na verdade eram os humanos. Agora a gente já tem uma outra visão, né, que os esvaziadores são essas outras pessoas que são os parchedianos, parchemanos, né? Tem essas pequenas revelações aí no meio do caminho. Eu fiz umas notinhas aqui, mas eu acho que a maior parte das notas que eu coloquei, gente, foi de realmente de Warbreaker. E é muito legal que no capítulo também 102, eu até anotei aqui, tem uma hora que eles vão falando sobre alguns quadros que eles eram usados na corte dos deuses. E que corte de deuses são essas? Gente, corte dos deuses, né, de Warbreaker. Então eu acho que foi muita coisa. Teve Shallan, Adolin e Kaladin em Shadesmar. Tô achando o máximo essa parte de Shadesmar também, porque a gente tá conseguindo ver um pouco mais desse mundo. A parte que o Kaladin começa a ter os espenos de vento ao redor dele. Eu achei a coisa mais perfeita, mais linda do mundo. Eu imaginando aquilo na minha cabeça, assim. Gente, sério, eu acho que se um dia fizerem uma adaptação, nunca vai chegar aos pés do que a gente tá lendo. Sério, tem que ser algo astronômico de lindo. Mas eu acho que essas são as partes que eu gostaria de falar com spoiler, porque esse vlog já vai ficar enorme. Eu ainda nem li a última parte do livro, que é a última parte que eu vou chegar e fazer o apanhado geral, né? Mas a gente tá vendo o Dalinar ali em Uritiro. Eu não gosto dessa parte do Dalinar em Uritiro. A gente teve um pouco de explicação do que aconteceu com a esposa dele. A gente não teve a explicação de como que diabos esse cara encontrou a Night Watcher. Cultivation, enfim, a gente ainda tem muitas coisas pra ter resposta, e eu não sei se vai ter resposta nesse livro. Eu tô com a sensação de que o Brandon Sanderson vai deixar muita coisa pro próximo. Enfim, vamos ver, gente. Vai acompanhando aí. Finalizei Oathbringer, Sacramentadora. Gente, foi uns 5 dias atrás que eu finalizei esse livro. Tive que digerir, tive que fazer todas as marcações. Não sei se vocês conseguem ver daí. 1 zilhão de marcações que eu fiz nesse livro, porque eu li a maior parte no Kindle. Ai, gente, pra quê? Fiquei umas 2 horas do meu sábado fazendo todas as marcações pra cá, o que foi muito bom, porque acabou que, fazendo as marcações, eu fui anotando algumas coisinhas que eu queria discutir com vocês sobre esse livro, e também, por ter deixado um pouquinho desse tempo aí pra digerir o livro, eu já li Downshard, que é o que é pra ser lido depois de Oathbringer e antes de Rhythm of War. Então eu posso dar uma palhinha pra vocês também no final do vídeo sobre Downshard, tá? Mas vamos fechar aqui Oathbringer, que eu não quero que esse vlog fique mais enorme do que tá enorme. Eu já editei uma parte dele, já tenho 30 e poucos minutos. Enfim, vamos conversar aqui. A parte 5, eu acho que jogou por terra algumas coisas que eu achei que iam acontecer ou não iam acontecer. Vamos lá. A parte 5 a gente viu uma das explicações de por que o Dalinar tá lembrando das coisas dele. E lá na parte 1, eu acho, eu tinha comentado que era porque o Dalinar tava tendo, como fala, os poderes de radiante dele, e aí ele tava lembrando. Não, gente, isso tem uma explicação, eu falei errado pra vocês. Eu não vou falar a explicação aqui, porque seria muito spoiler, mas assim, quem leu sabe que a explicação não é essa dele tá sendo radiante, né? O poder de estar lembrando não é especificamente dele ter se tornado um radiante, tá? Então, desculpa aí, mas a gente vai lendo e a gente vai aprendendo também, assim como vocês, eu também. Uma coisa que eu gostei demais eu reclamei do Dalinar, gente. Vou até tirar essa caneta da minha mão, porque senão eu fico apontando com a caneta. Esse livro foi a minha reclamação maior do Dalinar na face da Terra. Eu falei que demorei muito pra ler, porque o Dalinar tava me dando nos nervos, que eu não tava aguentando o Dalinar, falso moralismo, aquela coisa de uma hipocrisia geral, né, do Dalinar, porque ele, vamos fazer tudo que é certo. E nos flashbacks a gente vendo que o Dalinar era a pessoa mais sanguinária de Roshar inteira. Então, assim, os Sadeias e o Amaram perto dele são fichinha. Então, isso que eu fiquei um pouco incomodada com o Dalinar. Só que o Dalinar, de forma geral... Já peguei a caneta de novo, meu Deus. O Dalinar, de forma geral, eu acho que ele conseguiu me convencer. O Brandon Sanderson conseguiu me fazer entender
o Dalinar um pouco mais. Porque qual que era o problema do Dalinar? O mesmo da Shallan. Ah, eu não vou olhar o passado. Não quero ver, não quero, esquece essa pessoa. Só que a gente não pode ser assim, gente. Todas nós somos resultado daquilo que nós fomos. Então, o Dalinar e a Shallan tentando jogar pano em cima das coisas, fingindo que não aconteceu, não muda quem ele é, entendeu? Então, no final das contas, até o Dalinar chegou nessa conclusão de que ele não pode apagar o passado dele. Ele é quem ele é, entendeu? E ele tem que viver com as consequências daquilo que ele fez. Ele pode ser uma nova pessoa. E eu lembro que tem uma frase aqui que seria mais ou menos assim: talvez um hipócrita seja uma pessoa que está em processo de mudança ou em constante mudança. Então ele conseguiu me convencer. Ele falou assim, putz, fui hipócrita mesmo, tô sendo hipócrita agora. Mas entendo que eu tenho que abraçar o passado, tenho que abraçar o que eu fiz pra me tornar quem eu sou hoje. E tá tudo bem, agora é daqui pra frente. Então eu consegui entender, e eu acho que isso foi a beleza, assim, desse livro. Que por mais que eu esteja cansada do Dalinar, dessa parte, eu adorei os flashbacks dele, né, mas não tava gostando do atual dele, ele me convenceu. Eu consegui ser convencida. Entendeu? Eu entendi o Dalinar. Amo o Dalinar? Não, gente, não força, não força. Mas entendi o motivo pelo qual o Dalinar tá dessa forma. Outra coisa também interessante nesse arco do Dalinar é que eu falei, eu acho que no take anterior da parte 4, que eu achei que o Brandon Sanderson não ia explicar muita coisa em relação a Night Watcher, a criação do mundo, a como o Dalinar encontrou ela. Então, assim, ele explicou. Isso eu gostei bastante. Foi uma explicação legal da Night Watcher ali, toda a situação, eu achei interessante. E esse livro, sim, ao contrário do 1 e do 2, eu acho que ele foi um livro mais explicativo. Ele, no início, foi um pouco mais pesado, assim, mas eu entendi que esse livro é um meio de série para separar as crianças dos adultos. Agora, você sabe o suficiente dessa história para você aprofundar no âmago da história, sabe? Pra você entrar mesmo de cabeça, porque agora você tem informação suficiente pra ele poder tacar o pau, entendeu? Então imagino que Rhythm of War vai ser tacando pau pra gente poder entender Roshar inteira, a dinâmica ali de cultivação e ódio e também, enfim, as shards que estão ali envolvidas, né? E honra também, que é a última, são 3. Eu acho que foi interessante nesse aspecto, esse livro. Ele foi, assim, vamos separar agora você sabe o suficiente, sabe? Vamos agora pra frente. Tanto é que eu acho que é por isso que ele demorou tanto pra explicar esse arco do Dalinar, porque é o arco do Dalinar que dá uma guinada nessa parte. A parte 5, gente, é fogo no parquinho, assim, eu acho que não tem nem por onde eu falar, eu adorei essa parte, eu acho que a parte 5 inteira. Foi ela que me fez dar 5 estrelas pro livro. Não foi um livro favoritado, mas foi um livro 5 estrelas, com certeza. Agora eu queria pular um pouquinho pra parte com spoiler, mas, gente, é o seguinte, a parte com spoiler, eu vou comentar um pouquinho sobre Downshard também. Então, se você quiser saber de Downshard, vai estar nessa parte com spoiler, tá? Até porque liga um pouquinho aqui do final. Mas, se você me acompanhou até aqui, na parte sem spoiler, agradeço por você ter acompanhado tantos minutos de vlog. Espero que você tenha gostado. Foi o primeiro vlog que eu fiz, gente. Então, assim, até troquei um pouquinho de cenário pra não ficar nos mesmos cenários. Enfim, gente, vocês vão me contando aí embaixo. Não deixem de se inscrever no canal. O canal é novo. Então, assim, tudo tá sendo muito novo pra mim também. Então, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa saga comigo. Se vocês quiserem vlog de Rhythm of War também, vocês me falam que eu posso trazer pra vocês. E sempre aconselho a acompanhar nas outras redes sociais, porque lá tem, inclusive, marcações de destaque falando de Oathbringer, enfim. Gente, tô produzindo conteúdo, só me sigam nas redes sociais. Beijo pra você, não deixe de se inscrever e deixar seu comentário. E se você ficou aqui pra saber com spoiler, tem algumas coisas desse livro que eu quero comentar. Vou até pegar meu caderninho porque eu queria falar. Talvez nem esteja em ordem, tá, gente? Mas vamos lá. A parte da guerra na cidade lá, Talan City, sei lá, eu sempre confundo o nome dessas cidades, é muito complicado. Mas, gente, o Rocha com um arco. E eu fiquei assim, como o Rocha conseguiu pegar um arco fractário e simplesmente ia matar o Amaran. O Amaran, gente! O Amaran, nosso odiado número 2, porque vem Sadez Amaran, entendeu?
Amaran foi com Deus, ou não, né? Não sabemos. Ele teve toda uma transformação lá, meio estranha. Não sei se vocês perceberam, antes dele fazer essa transformação, ele engoliu uma gema, né, de Stormlight. Então, assim, eu acho que isso ainda vai ser explicado. Eu tenho um pouco do spoiler do que é que aconteceu ali, mas não vou contar porque não diz respeito aqui a esse livro em específico, tá? Mas eu amei ver o Rocha meio que quebrando a própria regra, né? Ele era uma pessoa que não vou me enfiar em luta, eu não vou... Mas ele se enfiou em luta. Achei muito interessante, muito interessante. E, sem spoiler, tá? A gente vai ter uma explicação do porquê em Downshard. Achei muito interessante isso, porque em Downshard a gente vai ter a filha dele indo em uma expedição junto com o Lupin e a Rhys, que é a Rhys, o nome dela é um pouco difícil, é a que aparece aqui em Oathbringer, que ela tava ali naquele lugar que ficam as gemas coração, né, as gemas sei lá o que, lá na cidade mesmo que foi invadida, que ela tem um dragãozinho, eu sei que não é um dragão, tá? Enfim. Ah, tem até uma fotinha dela aqui, ó. Então o Lupin sai numa investida com eles e a filha do Rocha também. Então acaba que a gente tem um pouco mais de informação sobre essa parte do Rocha, do arco e etc. Achei bem interessante, achei sagaz do Brandon Sanderson também colocar isso, porque isso abre tantas possibilidades, gente. Enfim, mas vamos voltar aqui para Oathbringer. A gente viu também que os remanescentes da Ponte 4 que estavam lá em Colinar, que ficaram pro lado de lá, eu pensei, morreu todo mundo, gente. Morreu todo mundo, dá tchau. Não. Eles voltaram, eles conseguiram sair de Colinar e eles salvaram o filho do Elhokar. Gente, eu juro, na hora que eu li que eles tinham salvado o filho do Elhokar, me deu... Sabe quando você engole o choro? Eu quase chorei. Porque eles estavam conversando e eles saem da frente assim, e o menino aparece, meu Deus, salvaram o filho do Elhokar, graças a Deus. Assim, amei essa parte, achei muito legal, muitas emoções, né? Mas pra mim, o que, assim, foi o ponto alto, o topo. Eu até filmei a minha reação, porque minha amiga Lavínia, tinha uma amiga, virou pra mim e falou assim, se eu fosse você, eu gravava a sua reação. Então, gente, eu gravei a minha reação e postei um pedacinho de corte lá no Instagram também, deu descobrindo que a Jasnah virou rainha. Gente, eu sempre chamava Jasnah rainha, mas eu não tinha esse spoiler, não. Eu sempre falei, Jasnah rainha. E ela é rainha mesmo, gente. Tipo assim, perfeição, perfeição. Jasnah sendo rainha pra mim foi a melhor coisa. Para, gente, não. Isso. Gente. A única parte negativa dessa história toda é que o Brandon Sanderson simplesmente virou e falou assim, ah, Jasnah é rainha, ela aparece lá com a coroa e não fala mais nada, ou seja, a gente vai ter que ler o próximo livro pra poder saber o que é que ele arrumou com a Jasnah rainha. As partes bem fofinhas também foi o Adolin com o Shallan. Eu sempre torci pros dois, porque pra mim os dois são muito mais legais do que Adolin do que Shallan e Kaladin. E o Kaladin dando bota de presente de casamento, gente, coisa fofa. Assim, amei, eu amei. Eu passo o pano pro Adolin, sabe? Ah, matei Sadeto. A gente perdoou já, meu amor, não tem problema nenhum. Vamos. Tem gente que fez coisa muito pior. Seu pai é muito pior, você achando que seu pai é honrado e seu pai pior. Ah, enfim, Adolin, eu te amo. Nosso heterotop defendido, que sempre anda na moda, sabe? Não tem como, gente. Adolin pra mim, perfeição. Que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Muito obrigada por ter acompanhado esse vlog. Acredito que muitos de vocês vão ver esse vlog depois que terminaram a leitura do livro também, pra poder ver com spoilers. Deixa aí o seu comentário, não deixa de se inscrever aqui no canal. O canal é novo, então vamos lá, vamos ajudar o canal a crescer. Deixa no comentário a sua opinião também. Se você quiser, põe spoiler e escreve a sua opinião, não tem problema. Desde que você avise antes, dá muito espaço, coloca emoji assim, spoiler, pra avisar as pessoas, que a gente conversa aí também nos comentários. E não deixe de me seguir nas outras redes sociais. Beijo, tchau, tchau!